Alguma vez você já se perguntou o que acontece quando uma cidade inteira simplesmente para? Não é coisa de filme, não. Existem lugares no nosso mundo que foram abandonados tão de repente que parecem congelados no tempo. Lugares onde as histórias sussurram nas ruas vazias. Hoje, vamos viajar para os 4 cantos do planeta e explorar cidades fantasmas que são tão assustadoras quanto fascinantes. Prepare-se, porque a realidade pode ser bem mais estranha que a ficção. Vamos começar nossa jornada em um lugar cujo nome ecoa na história. Pripyat, na Ucrânia. Em 26 de abril de 1986, a vida aqui parou. Após a explosão da usina nuclear de Chernobyl, a cidade inteira foi evacuada em questão de horas. Imagine a cena. Quase 50 mil pessoas receberam a ordem de deixar tudo para trás, com a promessa de que voltariam em 3 dias. Eles nunca voltaram. Hoje, ao caminhar por Pripyat, você vê um retrato vívido desse dia. Brinquedos espalhados pelo chão de um jardim de infância. Camas desfeitas em apartamentos vazios. Livros abertos sobre as mesas de uma escola, como se os alunos tivessem saído para o recreio e nunca mais retornado. O silêncio em Pripyat não é apenas a ausência de som. É algo físico, pesado. E mesmo décadas depois, a radiação ainda é a guardiã invisível da cidade, decidindo quem pode entrar e, mais importante, por quanto tempo pode ficar. É um lembrete sombrio de como, em um piscar de olhos, o mundo que conhecemos pode se transformar em um fantasma de si mesmo. Agora vamos para o outro lado do mundo, para uma ilha que parece saída de um filme de ficção científica. Bem-vindos à Ilha Hashima, uma metrópole de concreto, engolida pelo mar, no Japão. Também conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Navio de Guerra, por sua silhueta imponente. Durante quase um século, Hashima foi um dos lugares mais densamente povoados da Terra. Uma colônia de mineração de carvão no meio do oceano. Em 1974, quando o carvão foi substituído pelo petróleo, a mina fechou. Em questão de semanas, todos os seus milhares de habitantes foram embora. O que restou é uma metrópole de concreto em ruínas. Arranha-céus de apartamentos, escolas, hospitais, cinemas. Tudo abandonado de uma vez. Diferente de outros lugares, onde a natureza lentamente reclama o que é seu. Em Hashima, o concreto cinzento domina, desafiando o tempo e as ondas do mar. Durante décadas, a ilha foi proibida para visitantes, e as histórias sobre as condições de vida difíceis, incluindo o trabalho forçado durante a guerra, foram silenciadas. Hoje, você pode visitar partes da ilha, mas a maior parte dela continua sendo um labirinto perigoso de edifícios em colapso. Caminhar por lá é como andar por um esqueleto de cidade. Um testemunho silencioso de uma era industrial que nasceu, prosperou e morreu em um piscar de olhos. Da ilha de concreto do Japão, voamos para o deserto escaldante da Namíbia. Aqui, enterrada sob dunas de areia, está Khoemacop. No início do século XX, esta era uma das cidades mais ricas do mundo. Diamantes eram tão abundantes que podiam ser simplesmente colhidos do chão. A cidade floresceu com a riqueza, construindo mansões extravagantes. Um hospital com o primeiro aparelho de raio-x do hemisfério sul. Um salão de baile, um teatro, tudo no meio do nada. Mas a sorte, assim como a areia, é passageira. Quando depósitos de diamantes maiores foram encontrados mais ao sul, os moradores abandonaram Khoemacop quase da noite para o dia, em busca da próxima grande fortuna. Hoje, o deserto está retomando a cidade de uma forma espetacular. As casas opulentas estão cheias de areia, com dunas que chegam até o teto, criando uma paisagem surreal. Você pode entrar em um quarto e ver uma banheira vitoriana quase submersa na areia. Ou caminhar por um hospital, onde equipamentos médicos ainda estão em seus lugares, como se esperassem o próximo paciente. Os objetos pessoais deixados para trás contam a história de uma partida apressada, de uma febre do ouro que acabou tão rápido quanto começou. Khoemacop é um fantasma do luxo, engolido pelo deserto, um lembrete de que toda a riqueza do mundo não pode impedir que o tempo e a natureza sigam seu curso. Finalmente, nossa última parada nos leva a um vale sereno na Turquia, onde se encontra o vilarejo de Kayaköy. À primeira vista, parece uma bela ruína antiga, mas a história aqui é diferente, e talvez a mais misteriosa de todas. Mais de 500 casas de pedra, 2 igrejas imponentes, escolas, uma comunidade inteira, perfeitamente preservada, mas completamente vazia. No início dos anos 1920, como parte de uma troca de populações entre a Grécia e a Turquia, os moradores gregos ortodoxos de Kayaköy foram forçados a deixar suas casas. Eles partiram, acreditando que um dia poderiam voltar.
mas nunca voltaram. O que torna Kayakói tão assustador é a integridade do abandono. Não houve guerra aqui. Não houve um desastre natural. Apenas uma partida em massa. As casas estão sem telhados e janelas, mas as estruturas de pedra permanecem firmes. As ruas estreitas sobem a colina, passando por casas que já foram lares cheios de vida. É como se a alma do lugar tivesse sido arrancada, deixando apenas a casca para trás. Andar por Kayakói é sentir o peso da história e da perda. Um silêncio profundo que fala sobre comunidades desenraizadas e lares que nunca mais foram habitados. Pripyat, Hashima, Kolmanskop e Kayakói. Cidades esquecidas pelo tempo, ou talvez o tempo não seja o único que se afastou. As ruas estão vazias, as casas intactas, os objetos permanecem, como se os moradores tivessem saído de repente. E você pode olhar para elas agora, no conforto da sua casa, e pensar: o que faria se estivesse sozinho, cercado por ecos de vidas que nunca voltarão? Algumas coisas nunca realmente partiram.